Na minha opinião, é o carro mais barato que tem de chegar em 1000 cavalos. Eu tinha muita vontade de ter um carro com 1000 cavalos, digamos assim. E aí, claro, colocamos o FT600 no carro e não tem um fio cortado nesse carro. Então ele transforma o carro como se fosse um aspirado de 1000 cavalos. E eu tenho uma outra curiosidade, porque provavelmente esse é um dos primeiros Corvette Z06 equipado com FT600. Uhum. Você já deixou outros preparadores andarem no carro, assim, o pessoal que vem? Eu queria saber o que eles falam. Porque assim, ó, até o teste que a gente vai fazer bem agora vai ser no teu carro, né? O teu carro ele está sendo preparado. Posso falar ou não? Ops! Não, tá. Não, pode falar. Quando eu falei que eu estava vindo para Atlanta visitar a Fueltech, eu tinha comentado com vocês que uma das coisas que eu ia tentar fazer era conhecer o Corvette de 1000 cavalos que eles têm aqui. Olha quem está aqui na minha frente, e não é esse Supra maravilhoso. Está aqui. Pessoal, estou aqui com o Anderson. Eu quero, Anderson, que você conte um pouquinho. Primeiro, qual foi a ideia do projeto desse carro? Cara, esse carro, eu acho que é um dos melhores custo-benefícios de performance. E eu acho que tu também chegou nessa mesma conclusão, né? Sim. Razões óbvias. É um carro leve, com todos os benefícios. Eu gosto do fato de ser um carro muito baixo, o centro de gravidade é baixo. A distribuição de peso é excelente. Mas acima de tudo, assim, a preparação ele é muito fácil e barato. Tipo, na minha opinião, é o carro mais barato que tem de chegar em 1000 cavalos. Por exemplo, assim, que é um número alto, assim, por exemplo, tentar fazer num Porsche, vai gastar 5 vezes o valor. Você vai tentar fazer isso num Supra, vai gastar 4 vezes o valor. Qualquer carro é caro, digamos assim, tu chegar em potências altas. Eu tinha muita vontade de ter um carro com 1000 cavalos, digamos assim, que era um número impressionante, assim, sabe? E de rua mesmo, que pudesse dirigir de uma maneira de ter segurança até sobre a preparação, né? E aí da procura, eu acho que o C6 ele é uma plataforma que está muito difundida já e tem os carros, ele é leve, ele é 100 kg mais leve que o C7, né? Acho que eu vi isso aí no teu vídeo, né? E ele é um carro leve com um chassi muito bom, tem uma roda, a suspensão já é larga, a roda é larga, cabe pneu. E o Z06 por causa que o motor já é maior, é uma cilindrada maior, os cabeçotes são melhor, o fluxo é melhor, tem essa questão dos cabeçotes aí que uma vez resolvida as válvulas ali é um motor super durável. E além disso tem bomba de óleo externo, ele é um carro, tem tudo muito fácil para fazer. Então, por exemplo, assim, o meu objetivo era manter o motor original numa potência que conseguisse não precisar fazer biela e pistão forjado, por exemplo. Apesar de que esse carro tem biela de titânio, mas o que eles fazem é trocar os pistões e botar a camisa mais forte. Mas isso aí, quando tu agrega, fazer essa parte do motor já custa bastante caro. Então, não precisar mexer nessa parte de baixo ajuda muito. Tá. Peguei um carro com 50 mil milhas, assim, 80 mil quilômetros. Para os padrões daqui é super tranquilo, né? Os padrões daqui é um motor assim tranquilo, não tem desgaste em nada. E de preparação nele, ele tem os coletores de escape, que já veio nele. Foi a única coisa que, digamos, veio preparada quando eu comprei o carro. Tá. Um coletor de escape em tubular, que era basicamente a única alteração. E o que eu fiz foi, eu reparei os cabeçotes, na verdade. Eu mantive os cabeçotes originais, mas botamos o cabeçote com as válvulas trocadas, tira aquela válvula problemática lá e bota a válvula de inox, que já não incomoda mais. Aí tipo, colocou um comando, que é um estágio 2. Eles chamam de estágio 2 na LS Experts, que é quem fez a parte de cabeçote. E eles têm do 1 ao 4, por exemplo. Então, esse era a ideia de ser mais ou menos manso ainda assim, para poder dirigir o carro e andar bem de dia a dia assim mesmo, de dirigibilidade. Aí, com isso, ele passou já e aí, claro, colocamos a FT600 no carro para controlar todo o motor. E aqui um projeto também era justamente fazer um kit plug and play para esses Corvettes. Então, não tem um fio cortado nesse carro, ele basicamente desconecta a central original, conecta um adaptador Y, digamos assim, da Fueltech e volta de novo, conecta na central original, ela continua no carro para interagir com os outros controles como airbag, ABS, emissões. Ele está ainda interagindo no carro, mas a Fueltech é que está controlando tudo no motor. A Fueltech controla bico, bobina, borboleta, bomba de combustível, eletroventilador. A gente adicionou alguns sensores nesse carro. Então, por exemplo, a gente botou um sensor de pressão de combustível, que não tinha original. A gente colocou um sensor de flex fuel, que é um percentual de etanol no tanque. Colocou os sensores dos EGTs, que são os de pressão, temperatura de escapamento individual por cilindro. Então, com essa preparação, digamos assim, sem o ProCharger, ele passou tinha passado para 526 cavalos na roda,
que era só o comando e o escapamento, basicamente, e a Fueltech. Tá. Só que esse carro ele tinha um câmbio, um T56, né, que é o câmbio do antigo, que a gente até descobriu ontem que ele parece que rouba uns 40 cavalos a mais do que o TR-660. Olha que loucura isso. Conversando ontem na oficina, de um câmbio para o outro, em torno de 40 cavalos de perda. Olha que... nas rodas, né? Então, olha que... eu não sabia também. Então, aí, claro, depois... Outra história, porque um dia quebrou esse câmbio para mim, eu acabei botando um TR-660 aqui. Porque o meu carro é esse mais antigo, ele é 2006. E a partir de 2008 que ele já vem com um câmbio TR-60. E eu segui as recomendações dele. E justamente é isso, né? Quando a gente não tem familiaridade com o carro, a gente tem que procurar falar com quem, primeiro, a gente sabe que entende, né? E que tem um carro semelhante, porque o Anderson falou, cara... Se der, já compra um 2008 para frente, porque você já vai ter o câmbio... A diferença de preço do carro usado não compensa. Quando vai trocar o câmbio depois é muito mais caro. Então, sem dúvida, foi um bom achado, né? Exato. Uma dúvida. Por que você optou pelo ProCharger? Assim, ó, eu sempre tive muita curiosidade de ter um carro com ProCharger. E essa aqui era a única oportunidade perfeita de ter. E qual a característica dele que difere de um... Supercharger tradicional ou de um turbo? O que você vê assim? Eu acho que todo mundo no Brasil a gente está muito mais acostumado com turbo, né? Então o turbo tem o lag, tem a pegada, mas quando pega ele é muito mais potente. Aqui não, aqui ele está girando na rotação do motor, então o que baixa a pressão é a borboleta fechada. Então na verdade se o motor tiver a 5.000 RPM ele tem 1 kg de pressão, por exemplo, um 0,8 no pisar da borboleta. Então ele transforma o carro como se fosse um aspirado de 1.000 cavalos. Ele tem a resposta na hora, não tem lag qualquer, é completamente na hora. Aí já dentro do grupo de blowers ou ProCharger, digamos assim, ProCharger, blower, que são Whipple blower, que é aqueles em cima do motor, que nem o próprio Z06 novo, ele tem um blower em cima, né? Esse aqui é um blower que é como se fosse um turbo com uma correia, né? Esse aqui ele tem uma característica de ser linear a pressão conforme o giro. Então ele vai subindo 0,1 bar a 3.000 RPM, ou 0,1 a 3.000, 0,4 a 4.000, 0,8 a 6.000, 1 kg a 7.500, por exemplo. E ele sobe bem linear, e com isso a curva de potência de um carro com supercharger ela é completamente linear também. E isso faz com que esse carro ele seja mais fácil de dirigir do que um blower centrífugo em cima, que esse vai ter, por exemplo, 1 kg a 3.000 RPM em diante. Ele é menos, esse é mais progressivo, vamos dizer, tá. Só que como ele tem 800 Nm de torque, esse carro, 850, ele já é demais. Motor, ainda assim, o motor 7.0 não precisava nem ter uma sobrealimentação que ele já vira para o lado fácil. Sim. Então, quase que ele casa bem o ProCharger para esse carro, porque tu quer que suavize de uma certa maneira a entrada da potência, digamos assim. Tá, perfeito. E, como eu disse, a gente tem uma parceria com a ProCharger também. A gente acaba usando nos carros de corrida há muito tempo já. Tá. E a ProCharger está desenvolvendo bastante, assim, até em parceria com a Fueltech em carros de corrida. Então, a gente tem uma proximidade com a fábrica e até foi interessante, assim, para nós ajudarmos eles a desenvolver certos aspectos e nós também conhecemos esse funcionamento desse carro. Então, o ProCharger casou perfeito, né, nesse projeto. E eu tenho uma outra curiosidade, porque provavelmente esse é um dos primeiros Corvette Z06 equipado com FT600. Você já deixou outros preparadores andarem no carro, assim, o pessoal que vem? Eu queria saber o que eles falam. Porque assim, até o teste que a gente vai fazer bem agora vai ser no teu carro, né? O teu carro ele está sendo preparado. Posso falar ou não? Ops! Não, tá. Não, pode falar. Não, tô brincando. Vocês vão ter novidade em breve. Mas a comparação com a injeção original reprogramada é a melhor comparação, porque a injeção original desses Corvettes ela tem muito fácil acesso, né? Hoje tu consegue pegar um equipamento, pluga na OBD e reprograma a injeção original quase de graça, digamos assim. Não precisa comprar nada de equipamento, é só reprogramar. E de potência máxima no dinamômetro, eles botam o ponto, mais ou menos combustível, mais ou menos ponto, e eles conseguem tirar a potência. Então o carro vai lá, um gráfico de dinamômetro bonitão, assim. Se for colocar uma FT600, por exemplo, uma FT500 qualquer, nesse mesmo carro, é possível que o gráfico de dinamômetro não mude, porque não tem a diferença. Se tu botar o mesmo ponto e o mesmo combustível, ele vai dar a mesma potência. Só que aí entra outra diferença enorme, que é a dirigibilidade. Tá. Quando vai trocar o comando, por exemplo, vai botar um sobrealimentação, muda o escapamento, isso afeta drasticamente a dirigibilidade do carro. E nessas injeções originais não tem
como fazer perfeito, como uma injeção, como uma injeção, uma Fueltech, por exemplo. Então não consegue chegar em certos mapas, não consegue rearranjar, especialmente porque tem que aumentar muito o bico, e aí aquele mapa fica ruim. Então o carro ele vai ter uma lenta, em geral, quando bota uma Fueltech, a lenta fica muito melhor, não cheira combustível, não desperdiça, o consumo baixa drasticamente com uma Fueltech, por exemplo, em comparação com o carro original, com uma injeção reprogramada, né? E aí teve caras, assim, por exemplo, o cara o Charlie, que é o da LS Experts, que é uma oficina especializada em Corvette aqui, que faz, assim, inúmeros. Ele, por exemplo, ele disse, quando a gente começou a fazer o projeto, ele disse, cara, eu acho que é bobagem fazer isso, porque eu consigo tirar as potências nesse nível de carro, e para que o cara vai gastar botando uma Fueltech? Eu faço quase de graça, digamos assim, no chip, né? E quando ele andou no meu carro a primeira vez, ele ficou louco. Na semana seguinte, ele trocou 5 carros de clientes, chamou os caras e botou uma Fueltech em 5 carros de cliente, assim, porque resolveu vários dos problemas que o cara tinha reclamando de funcionamento e que eles não conseguiam resolver, e aqui, digamos assim, resolve muito bem. E teve outros, por exemplo, a Vengeance, que é uma outra empresa muito renomada aqui também nos Estados Unidos, que faz bastante os LS. O Ron, levei ele para dar uma volta, não sei se ele quis agradar a gente ou não, mas ele disse que todos os carros que ele já tinha andado, todos os C6 da vida dele, ele teria nesse nível de preparação alta, né? Seria o que melhor dirige, assim, mais perfeito é, assim. Tanto que ele dirigiu o carro e eu disse, cara, critica, vamos procurar onde é que estão os defeitos, assim, eu quero aprender, né? A gente tá precisando aprender. E ele voltou assim e disse, cara, apertou a mão e disse, cara, não tem defeito. Não imaginava que podia dirigir assim. Então, sensacional, né? É legal. Não, e tem um outro ponto que eu acho que você não comentou, que no caso da FT600 você tem outros recursos que numa original não teria. Sim, né? Se a gente for pensar... Proteção de motor, por exemplo, que é... se tiver qualquer sensor assim, indicando que tem algum problema no motor, ele pode proteger o motor. Aí entra aquela história do limite do LS7, né? Que todo mundo comenta, né? Quando eu fui passar esse carro a primeira vez no dinamômetro, com o Supercharger, ele tinha 526 aspirado, né? Sem o Supercharger. Quando a gente botou o Supercharger, a gente foi passar no dinamômetro, deu 800 de roda, na gasolina, com bem conservador o acerto. E os caras, pularam do dinamômetro, não, para, porque vai quebrar, e esse é o limite desse motor. Todos que a gente fez com mais de 700 de roda, quebra. E eu fiquei apavorado, né? Disse, então deixa assim, vou tentar até baixar, queria trocar até a polia para baixar a pressão. Mas aí comecei a andar, e o carro andando, e começou a pegar coragem, nada. Só que um detalhe é o seguinte, esse carro nunca falhou, por exemplo, de acerto errado, nunca teve falha de pobre. E o que eles estragam nesse carro é o pistão quebrar ou a camisa quebrar. E aí a gente começou até a ver, cara, eu acho que tem uma outra teoria, na verdade. Eu acho que os caras, eles dão uma judiada no motor, fazem alguma coisa errada por 2 passadas só, corrigem depois, na hora do acerto, entrega para o cliente volta porque estragou, mas na verdade já tinha estragado naquelas 2 passadas erradas. Porque, cara, um motor com 1000 cavalos, com 800 cavalos, seja, com 2 segundos acelerando errado, ele vai danificar já alguma coisa. Então o acerto também aumenta muito o nível a patamar de potência que pode atingir. Entendi. Esses carros. Entendi. E aqui da adaptação, assim, quer ver, vamos nesse lado aqui, ó. O ProCharge está aqui, então ele é uma correia que toca pela ponta do virabrequim. Ele suga o ar aqui da frente. Tem pouco espaço aqui, eles recomendam botar um radiador mais baixo para poder passar esse tubo de sucção de ar. O ProCharge não me avisou isso aí, eu descobri na prática, que depois que não entrava os negócios, e depois eu fui ver que tinha um radiador já mais baixo no mercado para botar. Tem que mudar o respiro do motor, porque o respiro, como é um carro aspirado, originalmente ele vem dentro da admissão, tu tem que passar com uma válvula aqui, ó, essa válvula aqui de vácuo para não deixar puxar, mas é que nem no qualquer outro carro. E o respiro do óleo a gente coloca para sucção do ar. Mas, e aí, claro, tem um intercooler na frente, que é bem grande, 5 polegadas de espessura, assim. Caramba! Porque 1000 cavalos e o ProCharge esquenta o ar mais com turbo. Ele, digamos, é menos eficiente na compressão do ar. Então o intercooler nesse carro é mais importante do que num carro turbo mesmo, uma turbina adequada, digamos assim. E a gente trocou o sistema de combustível, que é as flautas aqui, colocou uns bicos maiores, né? O bico original desse carro acho que é 42 libras a hora, a gente colocou um bico de 130, 2 bombas no tanque para alimentar esse combustível, e o resto é mais ou menos
manter original. Tá. Pra vocês verem, né? É uma receita teoricamente simples, mas cheia de detalhe legal. Bom, eu vou fazer o seguinte. O Anderson tem um compromisso, eu vou sair para andar com o carro. Vocês vão acompanhar comigo. Posso? Por favor. Tô liberado? Se conseguir quebrar, eu te agradeço. A gente tá tentando descobrir o limite dele. Tentando descobrir o limite na minha mão. Vocês acham que eu vou fazer isso? Mas eu tenho certeza. Vocês vão se divertir nesse rolê. Bora!